Graças a paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Sobre alguns benefícios que o Espírito Santo traz para nós. Amém? Queria ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6. É um texto muito interessante porque tem um versículo aqui que a gente distorce, já distorci muito, por falta de contexto, por falta de nós continuarmos lendo ou não prestarmos atenção no que vem no versículo posterior. Queria ler 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9, a partir do verso 6. 1 Coríntios 2, verso 6. Na versão da minha Bíblia diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, ou em segredo, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que palavra interessante essa, né, irmãos? É uma palavra que a gente poderia discorrer, fazer uma dissertação textual, né, versículo por versículo, mas eu quero me ater só em alguns versículos aqui, porque na verdade são alguns versículos que, por serem lidos isoladamente, trouxe um certo engano para a gente, né? Então eu queria assim ministrar hoje aquilo que Deus tem me ensinado, tem revelado no meu coração. Queria compartilhar um pouquinho com você. Amém? Então, no versículo 9, o apóstolo Paulo escreve assim, ó: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É interessante, irmãos, que algumas vezes eu já preguei, já ensinei sobre esse versículo de uma maneira totalmente distorcida, como eu vejo muitas pessoas também ensinarem assim, por falta de prestar atenção no versículo que vem logo depois. O que a gente ouve se falar, e muitas vezes eu falei, te para nesse versículo 9, né, e a gente fica preso aqui, né, achando que as promessas de Deus, né, não são para agora, algumas não são para agora, são para só quando a gente estiver lá no céu. Né? Então as pessoas falam, olhos não viram, ouvidos não ouviram, né? Nem chegou o coração humano, isso aí só Deus só vai revelar lá no céu. Mas na verdade não é isso, irmãos. Porque a palavra continua no versículo 10. Olha o versículo 10 que diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Ou seja, então na verdade, o que está no versículo 9, a Bíblia diz que Deus ele revelou pelo Espírito. Então na verdade não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para agora. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Você percebe que esse Espírito aí é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele habita dentro de nós. E a Bíblia diz que ele perscruta todas as coisas. Lá em Provérbios,
a palavra diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, pelo qual ele esquadrinha todo o nosso ser. Ou seja, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele esquadrinha todo o nosso ser. E ele fala para nós, aí diz assim, ó, até mesmo as profundezas de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que se você quiser saber das profundezas de Deus, você quiser saber alguma coisa a respeito de Deus, você pode perguntar para o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele habita em nós, né? E ele revela tudo para nós. Amém? A gente vai ver mais na frente um pouquinho, mais um versículo interessante, mas o Espírito Santo é a mente de Deus, ele habita dentro de nós. Então, na verdade, o que está escrito aqui no versículo 9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, se parasse aqui, jamais chegou ao entendimento, penetrou o coração humano, se parasse aqui, não seria tão legal assim. Mas no versículo 10 diz que Deus nolo revelou pelo Espírito. Amém? Aí, então, quando chegar lá no versículo 12, diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, aleluia, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja, conheçamos. Como que nós conhecemos? Conhecemos através do Espírito Santo. A Bíblia diz, em João capítulo 14, que o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar a toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo é o mestre. Lá em 1 João capítulo 2, 27, a Bíblia diz que nós que temos o Espírito não precisamos mais que alguém nos ensine alguma coisa, porque o Espírito mesmo nos ensinaria todas as coisas. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz que ele faz isso gratuitamente. E o versículo 16, versículos 15 e 16, que eu gosto também, que diz assim, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Agora, olha o versículo 16, que coisa interessante, irmãos. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Né? Se esse versículo parasse aqui, também não seria uma coisa tão legal para nós hoje, na dispensação da graça, na nova aliança. Mas a Bíblia continua, o versículo continua, e a Bíblia diz assim, ó, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer para nós hoje, irmãos? Isso quer dizer que nós temos a mente do Espírito, temos a mente de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós. O que isso traz para a gente? Isso traz para a gente uma convicção que nós temos condições hoje de entender, de pensar da mesma forma que Deus pensa. Aí tem uma passagem em Isaías 55, que foi uma passagem escrita para quem não era cristão ainda, né? E a palavra lá diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Na verdade, ali é uma palavra, na antiga aliança, o Espírito Santo nem habitava dentro de nós ainda, né? E ali ainda é uma palavra direcionada para pessoas que não criam em Deus ainda, né? Agora, na verdade, agora na nova aliança, nós somos templo do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Por isso, hoje, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz que nós temos a mente de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Isso quer dizer, irmãos, que nós podemos pensar exatamente como Cristo pensa, nós podemos andar exatamente como Cristo anda, nós podemos discernir as coisas do Espírito assim como Cristo discernia. Por quê, irmãos? Porque o mesmo Espírito que habitou em Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre uma forma corpórea de uma pomba, né? E interessante que você vê que o ministério de Jesus, propriamente dito, só começou depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus estava na terra como homem. Tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez como homem. Ele fez como homem. Por quê? Porque ele veio ser modelo, ele veio ser exemplo. Então, quando o Espírito Santo veio e habitou dentro de Jesus, capacitou Jesus como homem para fazer tudo o que ele fez aqui na terra. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que João capítulo 12, versículo 14, não é uma utopia. Quando Jesus fala que se nós crêssemos nele, faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda faríamos maiores. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitou em Jesus é o mesmo que habita em nós. Amém? O mesmo Espírito que guiou Jesus para o deserto, no deserto, é o mesmo que habita dentro de nós. O mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo, que inspirou Pedro, João, que inspirou todos os homens a escreverem a palavra. Esse mesmo Espírito habita dentro de nós. Então nós temos hoje a mente de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos condições de pensarmos como Cristo pensou. Amém? Nós temos condição de vermos como Cristo vê. E essa de que as coisas que os olhos não viram, o coração não viu, né? Não é só para o céu, é para agora, porque no versículo 10 a palavra diz que Deus nolo revelou pelo Espírito. Amém? É só você entrar em comunhão com o Espírito Santo. É só você ter um tempo de comunhão, tempo de oração em língua, de confissão da palavra, que Deus ele vai descortinar a mente do Espírito para você, porque a mente do Espírito habita dentro de você. Amém?
Que Deus possa fazer esse download hoje, né, no seu coração, na sua mente, e que a verdade de Deus possa reinar no seu coração, te levando a triunfar em todas as coisas. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém?